Salve corredoras, corredores! Muito boa tarde. Tauro Bonorino, papo corrido. Aqui esperando a galera entrar. Vamos ver quem vai chegando aí. Vamos lá, galera. Nesse dia 6 de junho, 16 horas. Temperatura amena em Canoas, Rio Grande do Sul. Aí, Fernando, André, Jefferson. Vamos chegando, galera. É de grátis, não dói nada, indolor. Aí, Tati, nossa convidada entrou. Vamos lá então, pessoal. Galera, nosso assunto de hoje é sobre corrida também, obviamente, mas é nutrição. Alimentação para corredores, acredito que seja a dúvida de muitos aí. E a nossa convidada de hoje está aqui para justamente esclarecer dúvidas, responder perguntas. Vocês sintam-se à vontade para poder incomodar, sabatinar a nossa nutricionista, minha querida amiga Tatiana Edrich Lenin. Vem chegando. Olá, Tatiana! Oi! E aí, minha querida, tudo bem? E aí, tudo bem, Muito Tauro? boa. Tudo, muito boa tarde. Muito obrigado pela tua presença, Tati. Valeu pela tua disponibilidade e aí participar conosco hoje. A gente tem falado bastante aí com o pessoal, né, Tati? Basicamente os corredores, né? Eu tenho conversado muito com os corredores e eu acho que está na hora de a gente também abordar outros assuntos relacionados à corrida. O canal Papo Corrida é justamente por isso, é para falar de corrida de uma forma geral e até não só daqui, quem sabe mais um tempo, abranger outras possibilidades, outras modalidades, outras pessoas, personagens do nosso esporte, que o objetivo aqui é a promoção do esporte de alguma forma. Aproveitando essa brecha aqui, beijo, Gabi, querida, irmã da Tati, está aqui na live nos assistindo. Amo os dois. Obrigado pela parte que me toca. Eu sei que tu ama muito mais a Tati por motivos óbvios, né? Mas eu agradeço muito o carinho e a lembrança. André, obrigado pela presença. Então, Tati, como eu estava falando, a ideia é a promoção do esporte. Mas, como assim, eu estava conversando muito com corredores, enfim, eu acho que era importante a gente começar a trabalhar essa multidisciplinaridade do que constrói um corredor. Todo mundo sabe, né? Não é assim, todo mundo sabe. Pode ser que tenha pessoas que não saibam. O atleta, o corredor atleta, que eu digo atleta, é todo mundo que pratica modalidade, porque existe o atleta, o de rendimento profissional, e existe um amador. O atleta, ele tem que entender que o que forma ele, de modo geral, são 3 pontos: treino, descanso e alimentação. Perfeito. Então nada melhor do que agora a gente já falou bastante sobre o treino, então nada melhor do que a gente falar um pouco sobre alimentação. E aí no tocante chamei aqui Tati. E eu queria por que eu te chamei? Por que chamou a Tati? Então eu queria que a Tati se apresentasse, né? Falasse um pouco dela, quem é ela, a ligação dela com a corrida, que eu acho que também é legal citar. E fala um pouco de ti. Obrigado, Tati. Boa tarde. Bom, boa tarde, gente. Que legal que vocês estão aqui, né? Um sábado de tarde, enquanto tá todo mundo, a maioria em casa, dormindo, comendo pipoca, comendo bolo, tomando café. Nós estamos aqui Um conversando café. sobre... Ó, eu tô na aguinha aqui, ó. Nós estamos conversando sobre algo saudável, né? E principalmente, quem tá aqui, eu sei que deve amar correr. E além do mais, ama esporte. Então, Tauro, obrigada, né? Obrigada pelo convite. E é um prazer estar aqui. E eu gostaria, assim, como o Tauro disse, né? Eu vou me apresentar brevemente, para não alongar a nossa live, né? Nesse ponto, para a gente poder falar mais de alimentação. Eu sou nutri e eu também sou profissional de educação física, tá? Eu sou professora de faculdade, eu dou aula lá na Faculdade de Sojipa. E eu também sou doutora em ciências médicas. Mas, acima de tudo, além de tudo isso, eu sou ainda atleta, né, Tauro? Não Sim, atleta ainda de certo. ponta, né? Mas eu não sou uma atleta de elite, mas eu sou ex-atleta, eu já competi muito tempo. Era parceira do Tauro correndo. Nós treinávamos juntos na Sojipa, depois ele voou, né? E não somos tão novos,
Mas eu sou apaixonada, gente, pela corrida, é a minha vida, tá? Tem gente que me conhece assim, até hoje em dia, mesmo eu sendo nutricionista, muita gente me conhece mais pela Tati corredora do que como nutri, né? Até o Tauro, um tempo atrás, me dizia assim, mas eu esqueço que tu é nutri, eu só acho que tu é corredora, que tu é professora. Então, gente, não querendo acusar a minha idade, tá? Mas eu sou, desde que eu me conheço por gente, eu corro. E eu sei, entendo todas essas dores de vocês, que às vezes alguns de vocês passam, né? Por questões de, o que eu como eu faço para render? Como o Tauro disse, os nossos pilares, né, para o rendimento, que vai acabar sendo o exercício, que seria o treino, né? A alimentação e o descanso. E eu ainda coloco mais um aí, né, Tauro? Que acaba tendo, que é o nosso psicológico. Porque quando a gente pega um atleta em fase de competição, de treinamento, tem muitos atletas que se deixam ser abatidos pelo psicológico. Eles estão bem treinados, estão bem alimentados, estão bem descansados e o psicológico bloqueia. Ainda bem que não é uma coisa, um esporte que exige muita... Não que não exija técnica, mas é diferente do que a gente vai pensar num vôlei, por exemplo, que a técnica acaba entrando muito mais do que o próprio treino e o próprio... como é que eu vou te dizer? O próprio rendimento. Então, essa é a Tati, né? Apaixonada por esporte, por corrida. A Tati, gente, é uma educadora física, é uma nutricionista, é uma corretora. E a Tati, eu preciso confessar para vocês, que a Tati é uma das minhas inspirações, né? Para começar a competir. Eu já contei essa história para ela, a Tati, ela sabe disso. E... a Tati, para quem não... Bom, a Tati, eu conheço ela, eu tenho um privilégio, né? A gente tem um privilégio, tem que morar na mesma cidade, então na mesma cidade eu tenho uma excelente nutricionista aqui, a Tatiana. E a Tatiana eu conheço de longa data, né? Não vamos falar do tempo agora, isso não convém, não é o caso. E através da irmã da Tati, a Gabi, que foi minha colega, nós tocamos juntos numa banda de colégio, né, e tal, nós tínhamos um convívio, assim, e uma vez eu fui na casa delas, e aí tava lá uma mesa cheia de troféus assim, de corrida. E eu disse, nossa, que legal, ela corre e ganha muito troféu. E eu tive isso, como foi a primeira imagem que eu teria como quando eu fosse guardar meus troféus, seria numa mesa. Então eu me lembro que eu comecei a colocar tudo numa mesinha assim, botei uma toalhinha e fui largando todos os meus troféus ali em cima, exatamente como a Tati fazia. Então a Tati tem uma certa culpa nisso também, gente. Então, para vocês saberem desse detalhe aí, de que as pessoas sempre inspiram a gente. Quando eu digo que as pessoas sempre inspiram em algum momento, é verdade. Assim acontece. Gente, lembrando, pedindo, implorando, se for o caso, sigam o Papo Corrido no Instagram, @o Papo Corrido. Esse vídeo sobe depois para o YouTube do Papo Corrido, canal do YouTube. Quem porventura tiver que sair antes ou não pôde assistir, não vai poder assistir, vai nos ver então depois. Então um oi para quem nos assistiu agora pelo YouTube, vai ficar registrado aí quando for lá subir o vídeo. E então, gente, os abraços e as perguntas, vocês já sabem como é que funciona comigo, gente. Vocês vão mandando, aqui a gente vai citando, à medida do possível eu vou lembrando, se alguém não se sentiu abraçado, não foi abraçado virtualmente, bota de novo o nome lá que eu mando um abraço. Então, mandar um abraço para Márcia Kogo, tá aqui, queridona, beijo grande, o André, o Cássio, o Fernando Miranda, meu parceirão, em todas as lives que eu faço, Fernando Miranda, ultramaratonista tá presente, a Idalina, Samuel, o Jefferson. Gente, obrigado pela presença. Eu vou lembrando para vocês, façam perguntas, fiquem à vontade, o espaço é para isso mesmo, eu quero que vocês interajam com a Tati, eu tomei liberdade, Tati, de fazer alguns pontos aqui, para poder, assim, de algumas coisas que até eu acho que é legal para mim entender, e, enfim, é que eu acho que eu posso tirar algumas dúvidas da galera, e aí vamos falando aos poucos, e se porventura tu sentir que pode falar sobre algum link de alguma coisa que eu falar, fique à vontade, é um papo totalmente descontraído, apesar de que é um papo corrido, né? Nós temos 1 hora de conversa aqui no Instagram. E passa rápido, né? Porque passa rápido. E o Instagram nos corta. Tati, eu queria muito, muito mesmo que tu falasse, quando tu falou do negócio psicológico, eu até disse esses dias pro Ronaldo da Costa, na nossa última live, que o atleta, para fazer um resultado, eu até achei bem pertinente que tu falou disso. O atleta, para fazer um resultado, ele na verdade precisa de um alinhamento de planetas. Ele precisa estar bem descansado, precisa estar bem treinado, precisa estar bem alimentado, precisa estar com o psicológico em dia. Eu falei exatamente isso, porque eu concordo plenamente com o que tu comentou. Foi bem legal, porque bate de encontro com o que eu sempre defendo.
o psicológico tem que estar alinhado, enfim, são vários fatores e às vezes muitos outros, né? Tu precisa estar com tudo em dia para que saia um grande resultado. E aí, né, fatalmente, achei bem pertinente essa tua colocação. E aí, para quem porventura não viu isso que a gente conversou, que o resultado passa, na verdade, por um alinhamento de variáveis. As variáveis têm que estar todas positivas e todas alinhadas. Solete, abração, meu querido. A Magali está aí também, abração. Então, Tati, dentre os assuntos que eu queria que tu falasse, o primeiro, assim, que eu acho que a gente pode começar a tirar um assunto bem pertinente. No meu tempo, só se falava em carboidrato. Tu tinha que comer carboidrato, come massa, tu come massa, pão, biscoito, bolacha, massa, pão, biscoito. E era a prova que tu comer isso. E era isso e não podia comer outra coisa. Sim. Com o passar dos anos e com o avanço, né, dos estudos da nutrição aí voltada para a corrida, começaram a surgir muitas outras possibilidades. E aí eu listei aqui, e se tu quiser acrescentar alguma, tu fica à vontade, porque a técnica aqui é tua, eu sou o leigo. Eu queria que tu falasse, eu queria que nós falássemos sobre 4 dietas bem específicas que eu vejo muito na modinha, assim, para os corredores. Na modinha, ou na moda, quando eu digo na modinha, não é para ofender ninguém, assim, que está na moda, que é as dietas paleo, cetogênica, da proteína e low carb. O que eu queria que tu conversasse com a galera, e vai com certeza me elucidar muitas coisas. As particularidades de cada uma, e fatalmente as pessoas vão acabar entendendo as diferenças quando tu falar, e explicar a importância disso para quem corre, se é interessante, em que caso, enfim, se tu quiser, então, falar um pouquinho de cada coisa, eu te agradeço. Perfeito. Bom, vamos começar então. Primeiro, como tu mesmo falou, quando nós treinávamos, como isso faz tempo, não tinha tanto essa modinha de dietas. E também não tinham tantos suplementos no mercado. Aí, como tu disse, a gente comia era pão, massa, pão, massa, pão, massa. Para o corredor é o que mais importa, porque qual é a fonte energética do corredor? É o glicogênio. O glicogênio, ele vem dos carboidratos. Então, como isso vem dos carboidratos, nada mais justo do que a gente comer carboidrato para se transformar em glicose, para nós termos glicogênio para poder sustentar uma prova de corrida. Claro que quando a gente está falando também dessas provas, né, e falando desse tipo de corrida, eu estou falando mais das provas de longa distância, mais corrida de rua, 5.000, 10.000, meia, maratona, ultra também, se precisar. Não vou entrar agora no caso de corridas curtas ali de 100 metros, 200, 400, que aí é outra fonte energética, tá? Então, quando a gente pensa numa dieta e uma dieta da moda, eu vou começar pela dieta low carb, tá? Por exemplo, low carb, gente, como o próprio nome diz, é uma dieta com pouco carboidratos. Como eu abordei agora, se a nossa fonte energética, quando a gente corre, é o carboidrato, como é que nós vamos nos sustentarmos com uma dieta que quase não tem carboidrato? Que é a base de proteínas, que é a base de gorduras, porque a dieta low carb, tu vai ter menos carboidrato, mas não é zero, tá? Não é zero carb, é low carb. Isso muita gente confunde e corta total os carboidratos. Quando tu tem o low carb, tu tem um percentual menor, que vai ficar entre 30% e 40% de tudo que tu precisa de carboidratos, só que o normal da nossa dieta é em torno de 50% a 60% de carboidratos. Quando a gente pega um atleta que ele é de endurance e treina, por exemplo, para provas de meia maratona, 21K, maratona, ele vai precisar ainda mais desses carboidratos, porque ele está gastando muito desta glicose, deste carboidrato. Então, não seria adequado a gente ter uma dieta com baixa desse nutriente, né? Que seria esse carboidrato. Qual é a diferença dela para a paleolítica? A paleolítica também tem uma quantidade baixa em carboidratos. Só que a diferença está no que uma permite e a outra não permite. Quando a gente fala da low carb, a low carb dá para consumir grão, mas em quantidades menores. Quando tu fala da paleolítica, como a dieta paleolítica remete nossos ancestrais, é mais gordura de carne, a questão da carne, do peixe, do frango, porque era a forma que eles viviam, não é permitido também esses grãos. Então a diferença está no que pode junto com o carboidrato ou não. E o resto ainda fica a quantidade maior de proteína, a quantidade maior de gordura
e um carboidrato baixo. Só que na low carb permite grão e a paleolítica não permite grão, tá? E aí o que acontece também? Quando a gente fala da dieta paleolítica, como o nome remete a anos atrás, dos nossos ancestrais, naquela época não tinha produto industrializado. Então também não é permitido, se tu seguir a risco, eu estou seguindo uma dieta paleo. Quem vai seguir mesmo vai comer pouco carboidrato, vai comer, não vai comer grãos. Quando eu digo grãos, é essa questão de arroz, milho, não é só o carboidrato, o simples. E também não vai comer os processados. Não vai estar comendo embutidos, não vai estar comendo salgadinho, não vai estar comendo, mesmo que sejam coisas com baixo carboidrato, mas processado, que são embalados, isso aí não entra numa dieta paleolítica. E para quem não entende, o que seria um alimento processado? Gente, a diferença que vocês têm que ver, tudo praticamente que existe código de barras, que existe um rótulo, não é saudável. Por exemplo, o in natura vai ter só o natural. O minimamente processado, ele veio da terra, mas ele, por mais que seja embalado, vou dar um exemplo, feijão, lentilha, ele veio da terra, mas tu não vai, como é que tu vai carregar o feijão e a lentilha? Eles estão num saco. Ele tá ali, ele tem um código de barras, mas eles não têm outros conservantes. Tu vai olhar nos ingredientes, é feijão. Tu vai entrar no ingrediente, é arroz. Quando tu pega um processado, além de ter, como por exemplo, um abacaxi em calda, tá? Ele tem abacaxi, ele tem açúcar, ele tem um monte de conservantes, tem mais um monte de coisas. E aí vamos pegar o mesmo abacaxi, tá? Tu tem o in natura, que é a fruta, o abacaxi em calda, que é o processado, e aí tu vai pegar um suco de abacaxi em caixinha, que de abacaxi não tem nada. Ele é ultra processado porque tem um monte de porcaria dentro. Isso é uma coisa que fica bem clara e fácil de entender quando a gente começa a olhar essas diferenças e cuidando também essa questão do código de barras. E aí, quando tu vai olhar na dieta paleolítica, essas coisas não são permitidas. É uma dieta mais natural, mais saudável, mas com baixo carboidrato. E aí vem a pergunta, e aí, o corredor pode fazer uma dieta paleolítica? Depende do período que ele está do treinamento. Tá? A gente sabe que existe o pessoal que entende de treinamento, tem os macrociclos, nós temos a prova-alvo. Quando é que é a tua prova? O que tu tá treinando? Tu tá num período que tu precisa de mais energia? Energia é oriundo do carboidrato. Então, como é que tu vai fazer uma dessas duas dietas? Entendeu? Deixa, só para ficar, né? Então, a palha é uma dieta muito mais restritiva. Muito mais restritiva, para o corredor entender assim. E de fato, do que tu chama, porque ela é restritiva tanto para o natural quanto para o que não é saudável, né? Sim, ela digo assim, quando eu digo restritiva, tu come, por exemplo, a low carb permite grãos, coisa que a paleo não permite, né? Então tu acaba tendo menos opções, no caso, uma gama menor, acredito, de opções, né? Mas natural que eu digo assim, pensa tudo que os homens das cavernas comiam. O que tinha naquela época? Não tinha grão. Esse é o bizu. O bizu é tu entender pensar o que os homens das cavernas comiam e, de fato, aplicar. Isso. Tá? Mas lembrando, isso aí para um corredor vai faltar energia. Tá? E sem contar que o que a gente tem que levar, que é muito importante, pensar numa coisa assim, ó. Os homens das cavernas, eles comiam muita carne. Muita carne. Só que aí eles tinham que sair para caçar, era que nem um urso, né? Eles tinham que comer, sustentar, guardar aquela comida para ter um estoque para mais tarde, um estoque para depois. Porque a frequência de alimentação não era mais seguida. Nós não somos assim. Tu não vai comer ao meio-dia para treinar às 8 da noite, que tu não vai mais ter energia. Tu vai precisar de um glicogênio para te ter uma fonte de carboidrato. Entendeu? Então, a gente não pode associar esse tipo de coisa porque os homens das cavernas não ficavam treinando. Eles não tinham um horário. O treino deles era a caça. Sim. Eu sempre digo, né, que eu sempre faço a ligação da nossa modalidade do atletismo. O atletismo vem muito do que o correr, o lançar, né? Tudo que se pratica no atletismo, basicamente, era o gestual natural do homem, né?
O homem Sim. praticava isso, né? E aí remete justamente às caçadas. Os caras precisavam correr, saltar, lançar, praticavam tudo que se aplica no atletismo hoje em dia. Por isso que eu sempre digo de quão intrínseco é o atletismo na vida das pessoas, a galera nem se dá conta, E né? tu viu como naquela época o pessoal não era sobrepeso? Não tinha Sim, gordura? Era exato. tudo? É, exato. Não tinha um das cavernas obesas, né? Não tinha o gordinho, né? Exatamente. Não tinha industrializado. Não tinha. Sim. Só que aí tem que cuidar que algumas pessoas confundem, né? Tipo assim, ah, mas como não tinha, se eu me alimentar como eles, eu vou ficar assim. Só que eles comiam o necessário, eles não comiam demais, né? Sim, sim. E eu percebo também que você, né, obviamente, de tanto que se fala, de quão. Depois eu não posso esquecer que eu quero que tu fale da proteína, da cetogênica. Uhum. Do quão, assim, quão o trigo é vilão no final das contas. A galera tem uma, Sim. né? O trigo é um vilão no final das contas, né? E eu até depois quero que tu fale também sobre um pouco desse assunto, assim, entrar bem no pontual do trigo, assim. Uhum. Mas antes eu queria mandar mais uns abraços, Tati, porque a galera vai passando aí, vai interagindo, e eu não quero deixar passar ninguém. A Débora Garcia, obrigado pela presença. O Alexandre, conhece o Alexandre, Tati? O Alexandre tá aqui assistindo a gente, conhece? Pois é, não sei quem é. Aí, Alexandre, abraço, obrigado pela parceria, pela presença aí. Luciano Prates, meu amigão, Davi Voz, o homem das artes mágicas do canal Papo Corrido, da equipe Tauro Bonorino, o homem das artes, o arteiro aqui, o homem que cria, o homem da criação. Obrigado, Davi, pela presença, tá? Paula Knipoff tá aí também, obrigado, Paula, pela presença aí. Tati, seguindo aí, não quero te atrapalhar muito. Bom, tu tinha comentado, né, do trigo, né? Isso. Bom, isso é um problema, Tauro. É um problema, mas é um problema que ainda tem muita gente que não entende, é um assunto meio distorcido, tá? Então vamos começar assim. Quando a gente fala de trigo, o trigo, ele é um alimento, tá? Que ele acaba inflamando demais a gente. Vamos começar pelo processo inflamatório. O que é um processo inflamatório? O ato de comer, ele já começa a inflamar o nosso organismo. E aí vem aquela coisa, né, que os alunos na faculdade dizem, então não vou mais comer, aí eu não vou desinflamar. Realmente, quando tu começa a jejuar, tu começa a desinflamar. Só que aí tu começa a ficar sem energia. Então, o fato de estar sempre comendo e tu comer coisas que não são saudáveis, quando tu começa a sair para essa linha que eu te falei dos processados e ultraprocessados, tu inflama muito mais ainda o teu organismo. E os alimentos que mais inflamam o nosso organismo, o nosso intestino, são o glúten e a lactose. Né? E aí, por isso que entra assim, não vou comer pão, não vou mais tomar leite. Né? E acaba entrando também aquela questão, se a gente ir para o outro lado, né? Nós estamos aqui falando de endurance e vamos para o pessoal do fisiculturismo. O que eles primeiro cortam quando eles querem ir para um campeonato? É glúten e param de tomar o leite. Que aí eles começam com aquela questão que o leite, a lactose, engrossa a pele, inflama o corpo. Isso é verdade. Só que a gente não precisa ser tão radical ao ponto de cortar tudo. Então, o que a gente deve fazer? Onde é que encontra o glúten? Normalmente é em pão. É bolacha, farináceos. Então, a gente pode começar a fazer as coisas em casa e trocar os tipos de farinha. Em vez de usar as farinhas que contêm trigo, usa outro tipo de farinha. Só que ninguém quer sair da área de conforto. Ninguém quer fazer um alimento para comer. Tu quer chegar ali no mercado, pegar na prateleira, abrir o saco, né? Olhar o código de barras e sair comendo. E aí, isso aí contém um monte de conservantes, um monte de acidulantes, um monte de glúten, um monte de porcarias dentro, que é isso que está inflamando o nosso corpo. E aí, quando a gente pensa, e o que eu vou fazer? Faz, por exemplo, um pão, que é o segundo mal, né? De todo mundo que eu atendo, é o segundo mal de todo mundo. E principalmente das mulheres. Qual é o primeiro? Doce. O segundo é o chocolate. O segundo é o pão. Então, vai fazer um pão que não tem essas farinhas de trigo. Tu pode usar farinha de arroz, farinha de berinjela, de coco, de gergelim, farinha de N coisas, que tu vai conseguir reduzir o glúten. E aí, quando o trigo, que contém o glúten, aí é onde a gente entra na nossa dieta cetogênica. O que é a dieta cetogênica? É a dieta que ela não vai conter glúten. Mas não quer dizer que tu
se tu não tem intolerância ao glúten, que tu precise fazer essa dieta cetogênica, tá? Só quem tem uma intolerância, ou seja, não vai tolerar este glúten. Ah, mas eu não tenho. Mas se eu corto o glúten, eu emagreço. Por que quem corta o glúten às vezes consegue emagrecer mais rápido e mais fácil? Porque o glúten é uma proteína muito longa que é muito difícil de digerir. Quando tu tira isso que é difícil a digestão, tu faz uma digestão mais rápida e de uma forma mais fácil. Aí tu começa a te sentir menos inchado, tu consegue metabolizar melhor todos os alimentos. Aí as pessoas, os indivíduos não querem mais comer o glúten. Só que se tu ficar muito tempo sem ele, o dia que tu pensa que o dia que tu vai comer, pode ser que tu passe mal. Porque tu nunca mais comeu. É que nem aquela questão assim, eu nunca mais comi carne, aí tu vai num churrasco, parece que tu come e tu fica com a barriga desse tamanho. Com o glúten acontece a mesma coisa. Então não precisa cortar total, mas troca, reduz, escolhe outros tipos de farinhas que não contenham trigo, que aí não vão conter glúten. Entendeu? E aí entra aquele processo que eu disse, fazendo o link, né? Inflama. O que desinflama? Desinflama é a gente comer natural e quando tu começa a jejuar, tu consegue desinflamar um pouco mais. Tanto é que aí vem a história, né? E o mito do jejum. Jejum ou jejum intermitente? Depende, tá? Perfeito. Então, quero aproveitar então já, porque na verdade eu coloquei como um dos assuntos, eu vou riscar jejum intermitente que eu quero que tu fale. A Márcia Kogo também tinha comentado, eu já ia falar para ela que eu tinha colocado como um dos assuntos. Então, vou aproveitar, já vou riscar, porque tu já vai entrar em seguidinha e já vai entrar em jejum. E eu quero que tu fale que é um assunto muito pertinente, porque faço ou não faço. Esses dias eu andei fazendo um aí, foi legal, foi 18 horinhas fazendo aí, né? Foi interessante. Eu gosto muito de comer. Mas a gente fala jejum e tal. Enfim, tá na moda também o tal de jejum intermitente, justamente por isso que eu coloquei aqui. Sim, até porque os corredores, tem muito corredor que aplica, tenta usar. É complicado. Também. Primeiro eu vou falar dele, vou falar do jejum intermitente, depois eu vou associar com o corredor, tá? Bom, vamos pensar assim. Jejum. Quando tu fala jejum é o ato de não comer. Quando tu dorme, tu faz jejum. Quando tu acorda de manhã, se tu tem que fazer o exame, o que eles te pedem? Jejum de 8 horas, jejum de 10 horas, jejum de 12 horas. Ou seja, é aquele número de horas sem comer. O que é o normal? Todo mundo faz um jejum de 8 horas, às vezes de 10 horas, se tu dorme um pouco mais. Vou dar um exemplo. Se tu janta às 8, vai dormir 10, 11 e toma café da manhã às 6, tu já fez um jejum de 10 horas. Exato. Entendeu? Naturalmente é um jejum mesmo. É um jejum. Tu jantou às 8, tu levantou às 7 e vai tomar café às 8. Tu já fez um jejum de 12 horas. Então, jejum, sem ser intermitente, tu pensa assim, é o tempo que tu ficou sem comer. Quando a gente fala dele intermitente, é porque tu tem que pegar o dia de 24 horas e aí tu tira o período que tu tá de jejum e o resto das horas para chegar a 24 tu fica comendo. Por exemplo, vou fazer um jejum intermitente de 14 por 8. 14 por 8. 14 mais 8 dá quanto? 22. Tá, então 14 por 10. 24. Faça um jejum intermitente de 14 por 10. Tu fica 14 horas em jejum, 10 horas comendo. O que é o mais comum? 16 por 8. A pessoa fica 16 horas sem comer e fica 8 horas comendo. Só que o que tu faz nessas 8 horas comendo é a necessidade energética que tu precisa, dependendo do objetivo que tu quer. Se tu quer emagrecer, tu vai reduzir da quantidade energética que tu precisa no dia e tu tem 8 horas para comer. Nas outras 16 horas tu faz jejum. O que a gente precisa cuidar nesse período? Que não é para todo mundo. Tem muita gente que quando fica esse período sem comer, quando vai comer, acaba comendo desesperadamente. Não consegue comer exatamente o que é para comer, porque ficou muito tempo, foi privado muito tempo de um alimento, e aí desconta, nossa, de uma forma incontrolável. E aí isso aí tem que ser cuidado. Aí um outro detalhe. Quando a gente faz o jejum intermitente, tu tem que pensar
que tu tem que estar regrado para comer dentro dessas 8 horas. Por exemplo, se tu precisa de 2.000 calorias e tu tem 8 horas para comer 2.000 calorias, ou tu come 1.000 e 1.000, ou tu come 4 de 500, ou tu vai distribuindo de forma diferente. Sei lá, 800, 800 e 400. Isso tem que ser bem distribuído, porque senão tu não consegue administrar dentro dessas 8 horas o que tu deve comer. Né? E o pessoal acaba não fazendo isso, acha simplesmente assim, vou fazer jejum. Todo dia eu paro de comer às 8 e aí querem juntar, né? Querem juntar low carb com jejum intermitente. Não quer comer carboidrato, porque o carboidrato engorda, e quer fazer o jejum intermitente porque emagrece. Né? E aí não dá, gente. Lembrando que isso não é estilo de vida. Isso é uma estratégia de dieta. Uma estratégia que tu tem que pensar o momento que tu está. Vou fazer um tempo, parou, troca. Vou fazer outro, troca. E aí entra a questão do outros tipos de jejum, né? Nós temos o jejum que é 5x2, que é em dias. Tu fica 5 dias comendo e 2 dias jejuando. Quando tu faz esse jejum, tu vai comer de 14 a 600 calorias nos dias de jejum. Nossa, qual é o louco que faz isso? Normalmente, isso são jejuns mais religiosos, que acabam fazendo. Ramadã, exatamente. Tem o jejum espiritual que jejua 24 horas, que aí não come nada. E lembrando que tudo isso, quando eu falo comer, tem que beber, tá? Não é não comer e não beber. Tu tem que beber água, e muita água. E o que não quebra jejum, normalmente é café. Então, tem muita gente que acaba fazendo jejum intermitente ou outros tipos de jejum e tomam muito café preto, porque o café preto não quebra o jejum. Mas o que tem que ser cuidado? Pessoas que não devem fazer jejum, tá? Quem tem problemas de tireoide, disfunção na tireoide, toma algum remédio para hipotiroidismo. Por quê? A tireoide é responsável por todo o nosso metabolismo energético. Se tu começa a privar o teu corpo muitas horas de alimento, começa a mexer nesse eixo que é responsável por toda a parte hormonal do nosso corpo. Então, não é adequado. Outra pessoa que não é indicado, pessoas muito magras. Por quê? Porque realmente queima gordura. Quem é muito magro vai perder mais gordura e vai entrar num processo de catabolismo. Porque assim como tu perde gordura, tu perde massa muscular também. E para quem também não é indicado, é para pessoas muito obesas, tá? Porque as pessoas obesas precisam de uma quantidade calórica grande, mesmo que queiram emagrecer. Porque vocês imaginam uma pessoa de 100 quilos, que ela vai precisar, pelo menos, ela come uma média de 4.000 calorias, e mesmo que eu faça uma dieta para ela emagrecer, ela vai comer 3.000. Vocês acham que uma pessoa consegue comer 3.000 em 8 horas, por exemplo? Nossa, um acúmulo muito grande, né? É muita caloria, é muito alimento dentro desse período curto, tá? Então isso aí não vai ser indicado. E aí, associando a nós que corremos, vai entrar aquela questão assim, o que tu tá buscando? Rendimento? Emagrecimento? Tu tá buscando melhorar um pouquinho a performance, mais força? Porque tu não vai ter energia e tudo vai depender do horário que tu come com o horário que tu tá fazendo jejum. Aí isso aí tem que ser cuidado. Só que aí nós vamos levar para aquela parte, né? Qual é a fonte energética do corredor? Ele não precisa ter glicogênio disponível? Se ele não está com glicogênio disponível, como é que ele vai treinar depois de tantas horas assim de jejum? Se for para dar um trote de meia hora, beleza, vambora. Mas e se ele tiver que sair para fazer um fundo? Vai fazer um treino de tiro? Vai lá fazer 8 tiros, 10 tiros de 400 ou 6 tiros de 1.000 com um jejum intermitente e não comeu. Né? É complicado. É bem complicado. Aí, não sei se eu fui clara. Não, foi clara, altamente. Muito, muito elucidativo. Ótimo, muito bom. Quero mandar uns abraços bem legal, Tati. Vamos continuando aqui. Deixa eu só mandar uns abraços aqui. A Luciana Medeiros aí entrou. Obrigado pela presença. Rogério, professor Rogério, lá de Guaíba, também está aí. Fernando, você está me ouvindo aí? Fernando Miranda, meu amigo, tu fizeste uma pergunta. Faz uma gentileza, reconstrói a pergunta, porque eu vi que tu fez uma correção. Escreve ela certinho e bota aí que eu vou fixar para a Tati responder para nós aqui, tá? Por favor, enquanto isso, eu vou chamar a pergunta do Davi.
que colocou o seguinte, deixa eu aqui achar. Davi Voss? Davi Voss. Ele perguntou por que ele consegue render mais, assim, deixa eu ver só essa aqui. Nutri, por que eu treino melhor em jejum de manhã do que quando como algo antes? É até uma coisa que eu acho que é bem importante, que eu também tinha colocado como ponto aqui de conversa, que é essa questão da individualidade, como cada um lida com a alimentação. Eu me lembro, eu tinha um parceirão meu, falecido Antônio, né, que tu conheceu. O Antônio podia comer ele podia comer feijão mexido e carreteiro e sair para correr. E não acontecia nada. Se eu fizesse isso, eu explodia, eu ia ter uma explosão gástrica, eu ia botar até a bilis para fora. Então, assim, como eu acho que cada um lida com isso. E aí, eu acho que essa pergunta do Davi pode ser também, Claro. ser que toca a uma questão mais individual. Então, Claro. se puder responder isso para o Davi. Bom, como tu mesmo falou, né, Tauro? Nós temos o princípio da individualidade, né, que são um dos princípios do treinamento, e isso vale para a nutrição também. Tá? Porque cada um é um ser único. O que pode funcionar para mim não funciona para ti. Então, a gente tem que pensar assim, ó, a primeira coisa é saber que horas que tu acorda ou tu vai treinar se o treino é de manhã, tá? Tu vai treinar alimentado ou sem comer? Porque a maioria do problema das pessoas é na manhã, né? Não é de tarde, eu vou treinar e não comi. Aí é falta de energia mesmo. Mas, acordou. Como ou não como? Treino primeiro, como antes ou como depois? Se tu não tolera, tu tem que pelo menos saber o treino que tu vai fazer, se vai requer energia de ti ou não. Vou dar um exemplo, tá? Tu entende bem de treino, a maioria, acho que o pessoal tá aqui, o pessoal corre. Tem diferença entre tu sair para fazer um treino de 30, 40 minutos e tu fazer um treino forte ou um treino de 2 horas sem comer. Quando vocês começam o treino, vocês vão conseguir começar o treino sem comer. Mas depois de 40 minutos de treino, 50, o corpo de vocês vai pedir energia e não vai ter de onde tirar. Então, é importante que vocês comecem o treino alimentado. Nutri, mas eu não consigo comer de manhã, que às vezes eu ouço de alguns pacientes, né? Olha, pelo menos alguma coisinha. E se o treino é longo, colocar alguma coisa no meio do treino, porque vai faltar energia, vai quebrar. Vai tirar de onde? E aí, quando não tem mais o nosso glicogênio para utilizar, o que vai estar utilizando? Massa muscular. Aí é onde começa a quebrar, começa a dar cãibra, tem uns que não se hidratam. Por isso que deve comer alguma coisa. Agora, se tu vai fazer um treino, que não é um treino tão forte, não é um treino tão longo, quer fazer ele em jejum? Ok. Que aí entra aquele processo assim, treina em jejum, emagrece. Treina em jejum, queima gordura. Sim, mas ele tem que ser fraco e curto. E aí entra aquela questão, se é para te fazer um treino, responde tu para mim, Tauro, se é para te fazer um treino curto e fraco para emagrecer e tu vai sem comer, não é melhor tu comer e fazer um treino melhor e mais forte? Sim, é demais, né? A tendência é que tu renda mais, né? Claro, e outra, além de pensar, estou queimando gordura, tu tá condicionando, tu tá trabalhando uma parte cardiorrespiratória também. Então é essa questão que eu coloco pro pessoal. Mas tem gente que realmente não tolera. Eu não vou conseguir comer. Se eu comer alguma coisa, eu passo mal. Aí tu tem que ver o que comer. Tem gente que não tolera o leite, que é o que mais não é tolerado antes de correr. Tem gente, assim, coisas que não dá para comer antes da corrida, tá? Leite, mel, coisas com amendoim, pasta de amendoim. O Davi esses dias comeu, ele mexeu não quero nem falar isso aí. O juvenil. Juvenil, é. Pasta de amendoim, muitos grãos, porque o grão é mais difícil de digerir, ele fica assim, fica subindo e descendo. Outra coisa, abacate. Abacate antes ou depois do treino, bom, é laxante. Se tu comer antes, tu vai no banheiro na corrida. Se tu comer depois, tu vai no banheiro igual. Então, o que tu vai estar comendo? Tu tem que pensar em algo que tu te passe bem. Aí, como a gente comentou, né, e tu falou do Antônio, eu tomo um café da manhã, um pouquinho de café com leite, porque eu tomo pouco leite, posso fazer uma torrada, fazer uma tapioca, uma crepioca, botar minha roupa e sair correndo. Não acontece nada. Né? Eu jamais vou conseguir fazer uma dessas em jejum, porque eu corro mal só de irritação, porque eu vou estar morrendo de fome.
mas tem gente que precisa comer, tá? Quando é outro horário, administra. Eu vou correr 3 da tarde, preciso comer. Se tu almoçou meio-dia, meio-dia e meia, 1 hora, não precisa comer. Faz teu treino normal, come depois do treino. Ai, Nutri, mas eu fico com fome. Então come alguma coisa antes. Não tem uma regra para isso, eu não tenho como te dizer é assim ou é assado. Não tem como ser uma receita de bolo, senão as pessoas não consultariam uma nutricionista. Se pro cara é assim, para mim é assim, vai ser todo mundo igual, não precisa consultar. É justamente porque todo mundo é diferente e cada um lida de uma forma com uma determinada rotina, né, Tati? Então, fatalmente tem uma diferença importante entre nós todos, né? Exatamente. Mandar um abraço para o Pablo Oliveira, meu amigão lá de Pelotas, obrigado pela presença. O Érico também está aí, o pessoal tudo atento aí, o pessoal lá da Paleo Runners de Pelotas, Paleo Runners. Aí tu vê qual é a vibe deles, né? São meus amigões aí. Tati, lembrando, galera, façam suas perguntas. Eu tô com alguns assuntos que eu quero aqui incomodar a Tati, quero que ela fale com a gente sobre isso. E eu tô aqui, olha só, Tati. Eu vi que tinha uma pergunta, alguém fez uma pergunta de anemia. Não, acho que falando da gordura, tu falou logo na sequência, o Érico falou sobre a gordura. Tá. Olha só, o Fernando aí, eu botei fixado na tela, Tati, não sei se tu lê. Como calcular gasto energético numa ultramaratona de 24 horas? Aí não aparece mais. Por exemplo, para saber o quanto e como repor. Isso sem ter que fazer medição por exames. Como é que faz? Tem alguma forma? Como calcular o gasto energético para uma... Tem? Tá, sem fazer exame e tal, como é que se procede? Tá, mas eu não entendi o resto. Se tem como fazer medição por exames, como por exames? Assim, ó, sem ter como fazer medição por exames, assim, ó, como calcular... Bom, vamos lá, assim, como calcular gasto energético numa ultramaratona de 24 horas? Tá. Como é que faz? Para saber o quanto e como repor? Tá, primeiro a gente tem que pensar assim, ó, o que ele está falando de gasto energético de 24 horas... Numa ultramaratona de 24 horas, se ele vai correr 24 horas, o gasto energético ele deve estar querendo saber só desta prova. Porque tem diferença entre o gasto energético de uma prova, que é um tipo de cálculo, e uma ingesta energética que ele precise fazer para correr esta prova, que não é a mesma coisa. Entendeu? Certo. Porque o gasto dessa prova vai ser só naquele dia. Vai ser só naquele dia e não vai ser mais, porque ele não vai correr 24 horas um dia antes ou 3 dias antes para correr a prova. Então, isso acontece só na prova. Como é que deve ser feito? Ele vai ter que se alimentar. O cálculo vai ser em cima dos treinos que ele faz e não da prova. Tá? De acordo com o que ele está treinando. É Fernando o nome dele. Tá, Fernando? Tu vai ver o teu treino. Quanto tu tá treinando, eu vou calcular através de METs, a gente calcula, que é um metabolismo, um coeficiente metabólico, que é através do quanto tu expira e tu inspira de oxigênio, quanto tu inspira de oxigênio e tu exala gás carbônico, isso vai te dar um gasto que aí eu vou conseguir fazer de acordo com as tuas horas e intensidade de treino. O que vai acontecer? Com isso, eu vou fazer a dieta de acordo com o que tu tá gastando para te manter em treinamento. Só que, quando chegar no dia da prova, tu vai estar bem nutrido, bem treinado, porque tu já começou a recuperar um dia antes. Um dia não, né? 1 semana, 10 dias antes, porque quem vai correr uma ultramaratona tem que estar bem recuperado. Ele não vai estar pauleando 1 semana antes. Ele já vai estar naquele período quase off. Né? E aí, quando chega no dia da prova, sempre supõe, quanto mais longa a prova, mais leve é a prova. É inversamente proporcional. Se tu faz uma corrida curta, ela vai ser mais rápida. Como ela vai durar muito tempo, a intensidade dela vai ser mais baixa. Tu vai desgastar por dispêndio energético de tempo, de fadiga. E aí, tu vai ter condições de te alimentar durante essa prova para poder manter os teus níveis de energia. Como é que a gente suplementa, ou até em alimento, tá? Vou falar um pouco em alimento, porque ele não vai ficar uma prova de 24 horas suplementando. É que nem quando a gente fala em corridas de aventura. Tu tem que pensar que a cada meia hora, tu vai precisar de 30 gramas de carboidrato, ou a cada hora, 60 gramas de carboidrato. Tá? Isso aí, tu vai pensar assim, ah, legal, carb up, posso levar carb up? E aí eu te pergunto,
Tu vai durante 24 horas, a cada hora, tomar um carb up. Isso serão 24 carb ups. Ai, meu No Deus. terceiro carb up, tu tá Já vomitando. não aguenta mais. Não, ele tomou 24, é pra vida inteira. Nunca mais vai tomar carb up. Sim, tá. E isso aí é bem Até do tempo difícil. do carb up. Até do tempo do carb up ainda, hein, Tati? Ah, nem tu acabou de te entregar, né? Não, Bah, Tauro, eu porque o carb digo... up. Não, eu Não, porque digo isso. eu digo assim, porque o carb up é lá os primeiros, é o carb up, sério, tu acabou de Não, te entregar. porque Quem aí não se deu conta, mas eu fiz questão de botar na mesa. Ô, Tauro, Tu te para aí, entregou, tu né? te entregou. Não. Carb up, tu te entregou. Não, mas olha só. É também um dos mais fáceis de carregar. Não, assim, é porque o Carb Up é uma marca bem antiga, né? Eu me lembro, pô, eu usava Carb Up, né? Eu usei vários lá no começo dos meus treinos, era o sacizinho comprido, assim, e era Pois o é, Carb Up. mas É que só tinha o Carb Up na época, tu né? usava carb up numa prova de 10.000, na prova de meia, não numa prova de 24 horas, entendeu? Sim, não, sim, exatamente. Eu fazia corrida de aventura, uma vez eu fiquei 3 dias e 2 noites no meio do mato. Acho que desses 3 dias eu usei 2, 3 carb ups, entendeu? Sim. O resto era comida, era bisnaguinha, era sanduíche. Daí eles vão rir assim, nossa, bisnaguinha? Sim, lá na corrida, na ultramaratona, ele vai poder levar. Leva mariola, leva bisnaguinha, leva bolacha, leva banana, leva o que tu puder levar. Sim. Tudo individual, com a quantidade correta de carboidrato para ti comer a cada 1 hora, sendo que, como são 24 horas, ele vai precisar também de uma suplementação de proteína, né? E aí, o que entra aí, né? Que o Tauro disse assim que, eu sou antiga, né? Mas o pessoal hoje está usando R4, né? Aí eles querem tomar um R4 por 1, só que tomam de forma errada, né? Nessas provas de ultramaratona, é o melhor local para usar esses 4 por 1. Esses R4 por 1, porque tem gente querendo repor como pós-treino, só que o R4 por 1 ele tem uma quantidade muito grande de carboidrato, é 4 para 1 de proteína. E aí, se tu quiser aumentar a proteína no R4 por 1, tu tá em 8 vezes o carboidrato para ter uma quantidade boa de proteína. Aí é muito carboidrato, não tem necessidade. Então pode estar usando no meio da prova, pensando em suplementos, tá? Mas ele estava perguntando do gasto e não da ingesta. O gasto ele vai fazer só se eu tiver o tempo dele na prova, tiver a velocidade que ele vai estar correndo para poder fazer um cálculo depois, tá? Se não, só através de provas mesmo de VO2 que dá para fazer um cálculo estimado, não exatamente. Entendi. Fernando, depois aí bota um legalzinho se a pergunta foi devidamente respondida, tá, meu querido? Senão eu explico melhor. Tá, isso aí. A gente está aqui para extrair o maior número de quanto mais informação a gente conseguir extrair da Tati, melhor. E aí o assunto é muito pertinente. E aí, Tati, tá tendo uma adesão bem legal, a galera tá perguntando. O Davi fez uma pergunta aqui que eu quero reportar contigo. Quem tem anemia pode fazer jejum intermitente? Pergunta da Jaque. Isso aí que eu tinha visto essa pergunta passar. Bom, questão da anemia, gente. Primeiro tem que saber anemia pelo quê? Porque nós temos alguns tipos de anemia, tá? Tem anemia por ferro, anemia por B12, tá? Deficiência de B12 também é um tipo de anemia. Anemia megaloblástica, que a gente chama. E quando a gente tá com anemia, normalmente fica difícil de correr. Quem tem mais anemia normalmente é mulher, dificilmente a gente pega um homem com anemia. Então a primeira coisa que tu vai ter que fazer é repor, a maioria das vezes é por ferro ou B12. Como é que tu vai repor? Se tu já está com anemia, não sou eu, Tati, Nutri, que vou repor o que tu precisa. Tu precisa de uma quantidade bem maior, que a gente vai chamar de medicamento à base de ferro para suprir, aumentar a tua ferritina, aumentar a tua hemoglobina, porque a hemoglobina é responsável pelo oxigênio que corre em todo o teu corpo. Quando tu tá com anemia, quer dizer que tu tá com pouco oxigênio dentro do teu organismo, reduziu, por isso aquela sensação de cansaço, de tontura, de fraqueza, de sono. E se for por outra coisa anemia, for de repente, normalmente quem tem anemia por ferro também vai ter um pouquinho de deficiência de B12. Onde é que tem a B12? Tá? A B12 nós vamos ter também na bainha de mielina dentro dos nossos neurônios. Se tu tem essa falta de B12, já dá diretamente o cansaço, a falta de memória, falta de força.
E aí tem que acabar repondo de uma forma mais medicamentosa, porque já está instalada anemia. Ah, posso fazer o jejum intermitente? Não é indicado, porque tu vai ficar mais tempo sem comer, tu vai ficar mais desnutrida em termos de ferro ou de B12, tá? Então, primeiro trata essa anemia e depois faz o jejum intermitente. E aí vem a pergunta: qual o objetivo do jejum intermitente se tu tem anemia? Porque se for emagrecimento, primeiro a gente tem que tratar uma coisa e depois outra. Uma pessoa que tem alguma patologia que vai pensar, ah, eu tenho anemia, eu tenho síndrome de alguma coisa, tem que primeiro tratar a doença para depois pensar no emagrecimento. Tá? A não sei que seja como é que eu vou dizer? Um engordar devido a outras patologias. Ah, é por colesterol alto, é por HDL muito baixo, é por triglicerídeos, é algum outro problema. Aí a gente vai ter que ajustar. Cada caso é um caso, tá, Jaque? Perfeito. Jaque, obrigado pela tua presença. Eu achei a pergunta aí, obrigado, Davi, por me ajudar a localizar aí a pergunta da Jaque. Quero deixar um abraço para ela pela presença. A Fernanda, que também entrou, o Luciano Prato. Já tinha mandado um abraço para o Luciano, ele pediu para mandar de novo. Mandando de novo, né, Luciano? Vou te contar. Ó, a Ivânia também entrou aqui. A Ivânia é uma das grandes atletas de montanha aqui do estado e quiçá também do Brasil, a Ivânia Rambo. Grande atleta de montanha, obrigado pela presença. O Wagner Cabral, meu amigo, outra fonte de inspiração para mim começar a correr foi o Wagner. Uma hora eu conto, já contei isso várias vezes, uma hora eu conto de novo aí como é que eu comecei na corrida. O Wagner foi um dos gatilhos para essa. Eu queria só o seguinte. O Rogério Kepler fez uma pergunta. Rogério, eu vi que tu falou sobre vegano, mas eu quero que tu me explique melhor, assim, o que tu quer, tá bom? Olha só, vamos lá. Aqui o André Freire. Aqui eu vou fixar a pergunta dele. Como usar gel de carboidratos? Somente após uma hora de treino ou Per- corrida? Perfeita pergunta. Era o que eu estava falando do Carb Up, que o Tauro me chamou de dinossauro. Elucida a importância em questão de como é que funciona assim, para quem vai fazer um treino, por exemplo, aí, Tati, um cara que vai correr a 6 minutos por quilômetro, tá? Um treino de 15 quilômetros, o cara vai correr uma hora e meia. O que tu Tá? aconselha? Cara, que lembrando, pessoal, tem uma certa individualidade nisso, mas assim, para via de padrão, só após uma hora, Tati, o que tu recomendaria, assim, um caso para Sim. esse, por exemplo, que eu te O citei? recomendado, gente, às vezes um pouco independente do pace que vocês vão correr, ali como o Cauro disse, assim, né, um pace de 6 ou que seja um pace de 5 ou de 4, que normalmente quem corre nesse pace vai acabar correndo menos tempo, tá? Mas, por exemplo, se vocês pegarem ali o Tauro, o Davi, eles rodam a 4 brincando, enquanto a gente tá botando a língua para fora com 5 e 5,5, né? Então, não quer dizer que eles não vão precisar tomar esse Carb Up também. Vou falar Carb Up porque é o carboidrato. Quando é que ele vai ser indicado? Se vocês treinam até uma hora, não tem necessidade de suplementar, tá? Não tem. Ah, quando parar, chegou perto de uma hora, se tu não vai fazer uma boa refeição com um carboidrato, faz uma suplementação. Toma lá o teu R4 por 1, por exemplo. Agora, tu vai correr uma hora e meia, o exemplo que o Tauro deu. Quando chegar ali em 45, 50 minutos, tu pode fazer o uso de uma suplementação de carboidrato. Pode ser, se tá muito calor, pode ser com um hidroeletrolítico, que a gente chama também um Gatorade, porque ele também tem carboidrato. Se não tá muito quente, tu não tá suando demais, não tá perdendo eletrólitos, pode ser um só à base de carboidratos, ou usar um R4 por 1, ou usar esses sachês de carboidratos, ou usar até uma maltodextrina diluída. Então, tu vai lá pelos 50 minutos, tu vai calcular em torno de 60 gramas por aí de carboidrato e vai usar neste momento. Continua teu treino, fechou uma hora e meia, uma hora e 40 de treino, beleza, acabou. Ou tu faz a tua suplementação, aí vai ser com uma proteína junto, ou tu faz uma boa alimentação. Ah, mas se o treino dura mais tempo, vamos pensar em 2 horas e meia. Sempre vai ser calculado por hora. Então, quando está chegando perto de cada hora de treino que vocês estão em movimento, vai fazer essa suplementação de 60 gramas de carboidrato.
Para vocês terem uma ideia, esses sachês, eles vão ter em torno de quase 30 gramas, tá? 25 gramas por aí de carboidrato. Então, vocês podem tomar um sachê a cada quase 1 hora, tá? E aí, o que vocês podem fazer? Quando for esse R4 por 1, usa uma porção, que aí uma porção vai ser esta quantidade de carboidrato que eu dei, que vai ter em torno de 60 gramas, na realidade é 54, 56 gramas, uma porção de carboidrato, para gramas ou 14 soluções. É uma melhor das opções desse horário. Perfeito. Expliquei. Excelente. Não sei quem é a GF. É o André Freire. O André matar, o pessoal fica botando esse monte de letra e número aí, meu. Mas é o André Freire, um amigão, um atleta nosso aqui. Foi Obrigado, claro, André. André. Espero que sim, bota um legalzinho se tu entendeu aí, tá? Ô, Tati, olha só, eu quero te pedir uma gentileza, quero pedir uma gentileza pro pessoal também. Nós estamos agora com 55 minutos de live, o assunto tá muito, muito legal e eu tô achando demais. A pergunta do Rogério Kepler, que eu pedi, ele me reportou, já anotei aqui. Eu quero entrar numa outra live. Eu nem combinei nada com a Tati, eu já tô combinando agora ao vivo aqui. Vamos abrir uma outra live e vamos continuar a conversa? Claro. Tá, então assim, galera, o que nós vamos fazer para vocês entenderem, vamos fazer uma sequência aqui. Eu vou fechar essa live, vou salvar, já vou subir esse vídeo para o IGTV para não perder ele. Aí eu abro outra live, eu já começo a abrir a segunda live, que eu quero, com o assunto que eu tenho aqui para debater, e assim que eu ver que a galera se movimentou e continuou, voltou a entrar todo mundo, inclusive o Rogério, eu coloco a pergunta do Rogério no ar. Combinado? Perfeito. Fechado. Pessoal, tô fechando. Salve o vídeo, me aguardem em 1 minuto, já tô de volta aqui. Valeu.